vendendo a soja em grãos, né? Porque quando chega aqui, você tá com... Olha o tamanho do rombo dos times. Olha aqui, ó. Vamos falar das dívidas. Pode falar, PVC. Não, por exemplo, esse rombo dá a impressão de que você contrata jogador e você vai se endividando nas contratações, com os gastos em contratações, para montar um time competitivo. Mas a lógica é invertida disso. Eu não estou dizendo que você não tem que contratar. Ninguém está dizendo que não tem que contratar jogador. Não se trata disso. Estamos falando de contratar com responsabilidade e com planejamento. Se você pegar o Palmeiras campeão de 2021, tinha montado com 5 contratações em 2020. Ok, Vinha chegou em 2020, aí o Vinha foi embora. Quem o Palmeiras contratou em 21? Para a temporada 21. O Matheus Fernandes, que voltou e foi gasto, e o Piquerez. Se você pegar o Fluminense de 23, campeão da Libertadores, quem o Fluminense contratou naquela temporada 23? O Keno e o Marcelo. Porque o Fábio estava lá, o Samuel Xavier estava lá, o Nino estava lá, Felipe Melo já chegou em 22, foi campeão em 23, o André estava lá, Martinelli estava lá, Arias estava lá, Ganso estava lá, Cano estava lá. Então, pera um pouquinho. Então, qual é a lógica disso aqui? Aí você vai pegar... quando eu falo do corpo de globalizar, o Rodrigo tem razão. O Brasil está trazendo mais jogadores. Você trazer o Almada, que ontem deu o passe para o Julián Álvares fazer o gol da vitória em Santiago contra o Chile, é estupendo, maravilhoso. Agora, você tem um retrato de que você trazer para o Brasil um jogador que a Europa não quer, que não é o caso do Almada, e você vender o jogador que a Europa quer, que é o caso do Henrique, que é o caso do Estevão, que é o caso do Vinícius Júnior, que é o caso do Rodrigo, que saem aos 18 anos. A lógica do Fortaleza e do Sport. São 2 times hoje na zona de rebaixamento. Você fala para os dirigentes, e eu já falei algumas vezes, cara, eu sou muito contra o limite de 9 estrangeiros. Por mim seriam 3, 5, vai? São 9. Aí você fala com os dirigentes e a gente fala assim, pô, mas aí você vai matar o clube pequeno. Por quê? Porque o jogador sul-americano está muito mais barato do que no Brasil, do que o jogador brasileiro. Tá, mas aí o Sport monta um time com Gonzalo Paciência, que foi finalista da Liga Europa pelo Braga em 2011, faz 14 anos, com Sérgio Oliveira, com João Silva, com 8 estrangeiros, e está em último lugar no campeonato. Sai mais caro. Como devo lavar meu vestido? Use um ciclo para roupas delicadas e de água fria. Lembre-se de colocar do lado avesso e não colocar na secadora. Ainda bem que eu perguntei, salvou meu encontro hoje. É a lógica da casa arrumada, né? Se a casa está arrumada, tudo fica mais tranquilo, né? Você pode investir em um ou outro, eventualmente aqui e ali, e investir com segurança. Passa também muito pelo trabalho de campo, né? De organização do time, montagem de elenco, enfim, a gente tem muita coisa ainda para caminhar, para evoluir. Então a gente está vendo aí no quadro, né, o que mais chama a atenção, Rodrigo, da dívida do Corinthians, né, evidentemente. Bom, primeiro vamos explicar aqui o critério do César Grafietti, né? Qual é o critério para ele dar esse valor de dívida? Ele chama de dívida líquida, não é bem o cálculo da dívida líquida tradicional. Ele pega tudo que o clube deve, que é o passivo inteiro, o Corinthians, por exemplo, é 2,5 bilhões, a gente já sabe, menos o que o clube já tem em caixa ali certo, de dinheiro que ele vai ter certo, né? Disponibilidade. Não é, ele vai receber a longo prazo, tem um contrato assinado, é só o que já está certo. E aí ele tira só o que está certo e aí fica essa dívida que é uma considerada, que ele coloca como dívida líquida, né? Tem um outro conceito, depois a gente vai explicar, vocês vão ver que o quadro seguinte do Corinthians vai ter um valor diferente do que esse. E aí o Corinthians hoje é o maior, né? Porque tem a questão do estádio, aí você vê que os 2 maiores têm estádio no meio, né? O Atlético Mineiro e o Corinthians têm que pagar os estádios, além das dívidas grandes que eles fizeram em elenco. E aí depois a gente vai entrar melhor até nessa questão do Corinthians, vou nem falar agora. Mas essa história do que o PVC fala, que não necessariamente você precisa de muito dinheiro para montar time. Mas o Corinthians, ano passado, apesar de estar numa situação muito difícil, investiu muito alto. Investiu no início do ano e depois investiu no meio do ano, né? Trazendo jogador que não necessariamente
estava pagando direito, mas com despesa muito alta, está batendo no muro no início desse ano. Essa é a realidade. O Atlético não bate no muro porque SAF tem um sócio ali colocando dinheiro, só que também está se tornando meio inviável, porque tem uma despesa financeira muito alta, né? Tem uma despesa ali dos empréstimos feitos anteriormente e tal. O do Botafogo é estimado, a gente não tem a conta aqui fechada. O César fez essa estimativa para agora. De novo, Cruzeiro com aumento de dívida, também por conta de contratações. Você vê que você consegue observar que, olhando para trás do que a gente viu, investimento em elenco é muito para quem foi aumentando, foi em geral quem gastou, apesar de que já tinha dívida anterior. É isso. E o Palmeiras e o Flamengo, você vê que tem os maiores aumentos de dívida, porque contrataram muito, as contratações deles é que explicam esse aumento de dívida de 77%, 70% do outro. Só que dentro da receita deles, o Flamengo tem uma receita de 1,4 bilhão por ano. Então você deve 660 na conta do César aqui. Menos da metade da receita, totalmente sustentável. Palmeiras tem uma dívida ali de 800 milhões, na conta do César, né? E tem uma receita de 1,1 bilhão totalmente sustentável. Quando você tem uma receita de 1,1, como é o Corinthians, ótima receita, terceira do Brasil, mas a dívida é o dobro, claro que não é sustentável. Não precisa ser um gênio, né? Para entender muito, ler vários balanços. Se você você ganha no seu ano inteiro 200 mil reais e a sua dívida é 450, é claro que você está num problema. Qualquer um sabe aqui que você estaria com problema, olhando para suas contas. Se você tem 200, mas você deve 100, é uma coisa que você pode estar pagando um financiamento ali de apartamento, uma coisa nesse sentido, entendeu? Então, as dívidas, você vê o Bragantino e o Bahia, a gente coloca aqui, ou porque o César, por exemplo, nem considerou a dívida que o Bahia tem com o seu dono do seu grupo, né, o City. Por isso é muito baixo. Então, explica por que o caso deles é bem à parte quando a gente fala que, apesar de não contratar com a receita, eles estão com uma situação sustentável, como o Palmeiras e Flamengo. Todos os outros têm problemas sérios, digamos assim. JP, vamos para o próximo. Eu quero ouvir o PVC. A gente já vai mostrando aqui a evolução da dívida líquida da Série A em 2024. O gráfico só para cima, né? Impressionante. Esses gráficos aí, esses números tomam Tadala. Não é possível, hein, PVC? Olha aí, ó, só cresce, meu amigo. Que coisa louca. Deixa pra lá. Vamos nessa. Não é possível. O negócio é isso, cara. Só aumenta. Não é possível. Os caras não colocam a mão, né, na cabeça. Vamos pensar. Na época da pandemia teve uma redução, você vê, né? Aí todo mundo botou a mão na consciência e parou de gastar. Aí começou a entrar o dinheiro das bets. O que eles fizeram? Ups, pra cima. Vamos embora. Quer dizer, se tivesse feito o movimento com o dinheiro das bets, hoje estaria em situação mais equilibrada, não? Poderiam investir 2 anos depois, algo nesse sentido, porque você pode retardar esse investimento. Você segura, paga a dívida, se livra de um monte de despesa financeira, põe o seu negócio para rodar ali de uma forma mais equilibrada e aí você investe daqui a 2 anos, mas ninguém quer esperar, né? É isso. Bom, fala, PVC. Uma das coisas mais impressionantes de todos esses números que o Rodrigo preparou para nós é o asterisco da página anterior. Os números do Botafogo de 2024 são estimados. É isso. Não tem. É perfeito. Todo mundo tem. 19 clubes tem. Botafogo não tem. O meu tio vendia carro usado. Meu tio comprava de vez em quando, o meu tio se mexia nesse negócio de vender